Olá, pessoal. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Patologia Geral, a FTM. A gente começa com essa primeira aula a falar sobre distúrbios do sistema circulatório. Então, a gente sai daquela patologia celular, a patologia em que a célula é o protagonista, né, o nosso paciente fundamental. E agora a gente começa a olhar um pouco sobre mecanismos de doença mais do ponto de vista envolvendo órgãos, sistemas. Não que células não estejam envolvidas, tá? Células estão envolvidas. Para essa primeira aula, tem uma célula que é bastante importante no processo que a gente vai conversar. Então, elas nunca deixam de participar dos processos. Simplesmente que aqui já as manifestações vão além da célula. Tá? A gente vai ver um conjunto de alterações que estão relacionados ao sistema cardiovascular, ao sistema linfático, tá? Questões mais gerais, não específicas de cada órgão, tá? Então a gente, vocês vão estudar na patologia de órgãos e sistemas. Então, por exemplo, a gente não vai estudar problemas específicos do coração. A gente vai ver mais consequências de problemas que podem ocorrer no coração do ponto de vista para outros órgãos dentro do corpo de um indivíduo. Tá? Uh, a gente vai falar não só dos órgãos propriamente envolvidos, mas também do que compõe esse sistema. E essa primeira aula a gente vai justamente falar sobre a alteração na distribuição de fluidos, a edema. A aula está dividida em duas partes, tá? Por uma questão de tempo, não ficar muito longo, para vocês terem um controle melhor aí de como vocês acompanham o assunto. Tá? Antes de falar sobre edema propriamente dito, tá? Gostaria de relembrar, tá, sobre fluidos corporais, a composição do nosso corpo. 60% é composto por água. Tá? Essa água está dividida em três compartimentos principais. O maior volume está contido dentro das células. Tá? 2/3 da, da água do corpo dentro de todas as células. Ah, a água na matriz extracelular, tá? No interstício, constitui quase 1/3, tá? Tem um pouquinho que está presente no sangue, no plasma, tá? Cerca de 5% do volume total. Outra coisa importante lembrar é que cada compartimento desses tem uma molécula que ajuda na regulação da pressão osmótica, tá? Que ajuda aí no controle do deslocamento da água entre os diferentes compartimentos. Dentro da célula nós temos o potássio, no interstício, no meio extracelular, o sódio, tá? E no plasma, essa pressão osmótica é controlada principalmente por macromoléculas, proteínas presentes no plasma, e a principal proteína, que é inclusive a mais abundante, é a albumina. Então, a albumina é o principal responsável aqui, no caso, pela pressão oncótica do sangue, que é simplesmente pressão osmótica regulada por macromoléculas. Tá? Uh, Esse volume total em adultos é de cerca de 40 litros. Tá? Novamente, a maior parte no meio intracelular, 25 litros, cerca de 15 litros no meio extracelular e 5 litros no sangue, sendo que 3 litros aproximadamente no plasma, tá? E cerca de 2 litros dentro das hemácias. Tá?
Também aqui para relembrarmos, tá, como é que é constituído o sistema cardiovascular, os vasos são classificados. Então, a gente tem um sistema hidráulico no nosso corpo, tá? Que é composto por canos, tubos, tá? Que são os vasos sanguíneos que distribuem o sangue para os órgãos, aí, com nutrientes, oxigênio. E temos veias que vai retirar esse sangue dos órgãos, assim, grosseiramente falando, e levar a CO2 para ser removido do corpo, produtos do metabolismo. Então, essa é a função básica aí, fazer essas trocas. E impulsionando esse sangue, fazendo esse sangue circular, nós temos uma bomba pulsátil, que é o coração, dividido em diferentes câmaras. Tá? Existem problemas que podem ocorrer em cada um desses componentes, tanto coração quanto vasos. E outra coisa importante lembrar é que diferentes problemas podem ocorrer dependente do local que a gente está falando. Os vasos, apesar de grosseiramente a gente falar, tem artéria e veia, em diferentes pontos do sistema, esses vasos têm uma estrutura diferente. Então, por exemplo, a gente tem as artérias, as grandes artérias elásticas, musculares, a aorta, os seus principais ramos, e servem principalmente de condução desse volume, tem um papel aí para ajudar para que o fluxo seja constante dentro da porção terminal, já que o coração é uma bomba pulsátil. Tá? Nós temos vasos de resistência, tanto pré-capilar quanto pós-capilar, e aí são as pequenas artérias, arteríolas, veias de pequeno calibre, vênulas. O local onde ocorre a troca, né, lá no final do trajeto, lá nos capilares, e nós temos vasos de capacitância, tá? Onde termina ficando a maior parte do volume da massa sanguínea, tá? E são as veias de grande calibre. E, por fim, nós temos os linfáticos, que está associado com o sistema de defesa, tá? Os linfonodos, mas que tem um papel importante aí na regulação do volume que está presente no interstício, no meio extracelular, a todo momento no nosso corpo. Os vasos, apesar de a gente comparar com canos, eles não são tão passivos assim. Tá? Os vasos têm estruturas diferentes ao longo de todo o trajeto, estruturas com mais músculo liso, com menos músculo liso, e todo o trajeto é revestido por essa célula aqui, tá? Que é o célula endotelial, que a gente está vendo aqui na microscopia eletrônica. Coisa importante é que o endotélio, na maior parte dos vasos, ele funciona como uma barreira, tá? Ele impede a passagem livre de componentes do sangue para o meio extracelular, tá? O que termina tendo uma regulação, a gente vai ver um pouco mais livre, é a água e íons, mas de maneira geral a função é servir de barreira e de meio de transporte de moléculas para o interstício, que é o que essa imagem aqui do outro lado mostra. Essas setas e essas estruturas desenhadas aqui são cavéolas e vesículas, então macromoléculas são transportadas através do endotélio. Tá? Então, uma célula extremamente importante na regulação aí da passagem de elementos presentes no sangue para o meio extracelular. Outra coisa que o endotélio tem um papel
importantíssimo na regulação do tônus de grandes vasos. Então, é um dos principais aí produtores de moléculas vasoativas, tá? Podem regular, principalmente óxido nítrico, né, que é um radical livre que regula o estado de relaxamento do músculo liso, principalmente aí nas artérias musculares. Tá? Bom, uma coisa importante a gente relembrar, isso aqui vocês devem ter visto já na fisiologia, né, que está vendo aqui, basicamente as forças de Stirling que regulam o deslocamento de líquido entre os compartimentos vasculares e extracelular. Tá? Então, a gente tem uma variação de pressão, tanto hidrostática quanto oncótica, em todo o trajeto do sistema cardiovascular, mas o mais importante é lá na porção mais terminal, onde a gente tem uma pressão hidrostática alta dentro do vaso, né? O compartimento arterial é um compartimento de alta pressão, e em relação ao interstício, a gente tem uma pressão oncótica mais baixa, tá? Então, não é só a pressão hidrostática que determina para onde o fluido vai, é a pressão oncótica também, tá? A osmose. Então, o líquido no componente arterial tem uma tendência a sair, tá? Lá na porção terminal, para o interstício, sair do vaso para o meio extracelular. Tá? Quando a gente olha a porção venular, o que a gente vê é que a pressão hidrostática cai, é baixa. Então já não é mais suficientemente forte para promover a saída do líquido do vaso. E a gente tem também uma pressão oncótica maior do que no componente arterial. Portanto, no componente venular existe uma reabsorção do líquido que extravasou. Tá? Então, lembrando, componente arterial, o líquido sai, componente venular, o líquido retorna para dentro do vaso. Existe uma pequena diferença aí, tá? A vênula não consegue recuperar todo o líquido, e essa pequena diferença é compensada pelos vasos linfáticos. Tá? Então, o vaso linfático tem um papel muito importante na manutenção do conteúdo de fluido na matriz extracelular. Por isso que nós não inchamos com facilidade. Tá? Os vasos linfáticos têm uma estrutura diferente dos vasos, artéria e vênula. Lembra, ele é revestido também por um endotélio, mas é um endotélio sem membrana basal e um endotélio que apresenta fibras de ancoragem no interstício. Tá? Então, semelhante às vênulas, os linfáticos têm válvulas, tá? Então eles têm fundo cego, se iniciam no interstício, lá nos tecidos, e o fluxo é único, tá? De sentido único dentro do sistema linfático. E isso termina drenando essa diferença de líquido. Outra coisa importante também é que no interstício existe uma pressão negativa, é como se houvesse um vácuo no interstício. E, novamente, essa pressão negativa é importante para que esse líquido seja capturado tanto pelas vênulas quanto pelos linfáticos. Sem isso, tá? Se a pressão não for ligeiramente negativa, tá? A gente está falando aí da ordem de menos 4 milímetros de mercúrio, isso
se ele passa a ser zero ou positivo, isso já limita a capacidade desses vasos capturar novamente. E essa pressão aumenta quando a gente tem alteração no interstício. Tá? Bom, dito isso, a gente vai para o nosso primeiro alteração, que é o que eu estou ilustrando com essas duas mãos aqui. A gente vê que aqui no lado, essa mão à direita, a gente consegue perceber bem os vasos, né, as articulações aqui, tá? Falanges, tá? O contorno da mão. Tá? E aqui a gente tem uma mão que está com aspecto inchado. Tá? Olha só, os vasos já estão obscurecidos, que o contorno das articulações também. Então, esse inchaço é o que a gente chama de edema. E edema nada mais é do que excesso de líquido no meio extracelular. Tá? Isso pode incluir também cavidades corporais, então excesso de líquido em qualquer local, não só no interstício, mas também em cavidades que são virtuais e devem ter um conteúdo muito pequeno de líquido, pericárdio, pleura, peritônio, tá? Também podem sofrer edema, e nesse caso é usado o termo efusão. Edema, a única exceção que existe, o conceito é excesso de líquido no meio extracelular, a única exceção é o sistema nervoso central, o cérebro. Tá? O cérebro é considerado edema quando existe excesso de líquido também dentro das células. Então, aquilo que a gente conversou, vocês viram em patologia da célula, degeneração hidrópica, tá? Quando ocorre em células do sistema nervoso central, isso é considerado um edema também. Se bem que conceitualmente a degeneração hidrópica é um edema intracelular. Tá? Mas aqui, para fins didáticos, a gente reserva o termo edema para excesso de líquido no interstício, com exceção do cérebro. Tá? Esse excesso de líquido ele pode ter diferentes características, ele não é simplesmente água, excesso de água. Tá? A gente pode ter um edema, tá, mais rico em proteínas, mais pobre, e aí vem dois termos. Tá? Então, quando a gente tem um edema com líquido rico em proteínas, a gente chama isso de exudato. Tá? O principal exemplo é o que ocorre na inflamação. Nesse capítulo, eu farei alguns comentários rápidos sobre edema e inflamação, mas isso é estudado melhor no capítulo de inflamação por uma questão de organização. Tá? Esse edema está dentro de um contexto, tá? Na inflamação, um contexto de defesa, e isso é melhor estudado quando isso é inserido dentro da sequência dos eventos da inflamação. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos para ilustrar para vocês. De maneira geral, o edema é formado por um transudato que é pobre em proteínas, tem poucas proteínas. E isso ocorre porque, de maneira geral, o edema com transudato ocorre em situação em que existe preservação de permeabilidade vascular. Na inflamação, a gente não tem preservação de permeabilidade vascular. A gente tem alteração na permeabilidade das vênulas, principalmente. Tá? Além de outras alterações hemodinâmicas locais que ocorrem na inflamação. Uma coisa importante é que é possível distinguir um do outro. Tá? O exudato, como é rico em proteínas e também em células, ele é turvo. E o transudato no edema, ele é claro, tá? Ele tem um aspecto ceroso, brilhante, tá? Translúcido. O edema, quando acumula em cavidades, pode ter uma série de nomes, tá? E a gente pode chamar aí de efusão também, quando a gente tem o edema em cavidades.
tem uma série de características, de maneira geral ele é seroso, porém, dependendo do contexto, ele pode ter presença de sangue também, aí é sero sanguinolento, a gente pode ter fibrina presente, tá? Quando a gente tem alguma alteração de permeabilidade vascular, e aí a fibrina extravasa, fibrinogênio extravasa, forma fibrina no meio extracelular, e também purulento, quando está associado ali nos tecidos vizinhos a um processo infeccioso. Esse edema pode ser localizado, né, esse acúmulo, ou generalizado ou sistêmico. O localizado, o termo geral, é usar o prefixo hidro, que significa água, com a região afetada. Então, por exemplo, hidrotórax ou efusão pleural. Isso envolve o tórax, tá? E isso se manifesta principalmente por presença de líquido na pleura, que é uma cavidade virtual. Pericárdio, tá? Outra cavidade, pode ser preenchida por líquido. Articulações, tá? E peritônio, cavidade abdominal, que tem um termo específico, que é ascite. Tá? Existem situações que o edema pode ser generalizado ou sistêmico, que é a anasarca, tá? Isso ocorre em adultos, isso ocorre principalmente em extremidades, mas pode ser no corpo inteiro. E em fetos, que a gente chama de hidropsia fetal. Tá? E eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Esse código QR aqui leva vocês para uma formulário, tá? A minha imagem está aqui na frente aparecendo. Deixa eu reposicionar para ficar mais fácil para vocês acessarem. Tá? Essa posição aqui vocês conseguem ganhar. Tem alguns termos um pouco diferentes lá, tá? Envolvendo principalmente o sistema linfático. Então, eu vou deixar isso para vocês estudarem, tá? E nos nossos encontros síncronos, a gente conversa sobre essas situações que eu coloquei lá nesse formulário, tá bom? Morfologicamente, né, para ficar bem ilustrado, então aqui a gente tem um exemplo de hidrotórax. Então, esse aqui é a característica de um líquido que a gente chama de líquido seroso, é amarelado, translúcido, brilhante, tá? A gente vê aqui o pulmão, a cavidade torácica aberta, aqui, costelas, tá? E aqui a presença desse líquido. Isso aqui é importante porque isso aqui interfere na insuflação adequada do pulmão. Isso está associado a um quadro de insuficiência respiratória. Tá? Então, isso aqui é importante, isso aqui precisa ser detectado com o paciente em vida. Isso daqui, dependendo do volume, isso precisa ser drenado rapidamente. Tá? Esse excesso e esse dreno muitas vezes precisa ser mantido lá para que isso não volte a acumular no paciente. Tá? Então, uma foto a fresco, tá? Início da necrópsia, normalmente isso é detectado logo no início, assim que é aberto a cavidade torácica. Um outro exemplo, tá? De efusão pericardial. A gente tem aqui esse mesmo líquido, tá? Preenchendo a cavidade pericardial. Isso causa tem consequência clínica, isso causa um tamponamento cardíaco e impede que o coração faça a sua contração e expansão de forma adequada, tá? Podendo levar um quadro ali de insuficiência cardíaca aguda, tá? De novo, isso é detectado logo no início, isso pode numa necrópsia logo no começo, tá? Importante lembrar também que todas essas alterações, existem exames de imagem que vocês conseguem detectar, tá? Ultrassom, raio-x, isso aparece na imagem, então não são situações difíceis de serem detectadas. E o edema
principalmente quando a gente fala em extremidades, tá? Na pele, a nasarca, isso é detectado com um simples exame clínico aqui num bebê, né? Isso em adulto é feito da mesma maneira, principalmente o local principal é tornozelo para fazer esse teste. É fazer uma compressão com o dedo e ver se isso fica, se a pele fica marcada, fica essa depressão, tá? Que leva um tempo para retornar. Então, aqui existe excesso de líquido. Esse líquido não fica livre, solto, tá? Esse líquido, esse excesso de líquido vai estar associado à substância fundamental amorfa, proteínas e glicosaminoglicanos, e é uma estrutura compressível. Quando você comprime, fica essa marcação no tecido, tá? Edema localizado, que é o que a gente vai conversar principalmente agora, é causado principalmente por esses três motivos, tá? Obstrução venosa local, obstrução linfática e edema inflamatório. Eu vou mostrar uma foto de edema inflamatório, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? Obstrução venosa local, ou a causa vai ser assunto de um próximo capítulo dentro de distúrbios circulatórios, tá? Então a gente vai ver mais o aspecto morfológico aqui, o que acontece, mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, obstrução venosa local, a principal causa é a trombose venosa profunda. Então, a gente vê aqui a perna dessa paciente, aqui a perna direita, tá? A gente está numa vista posterior, vendo a panturrilha, a gente vê que ela está edemaciada, né? Inchada, com um volume maior. Existe uma retenção de sangue, ela está mais avermelhada, tá? E isso a gente compara com a outra perna. A perna esquerda aqui, a coloração mais pálida, tá? Um volume menor, tá? E isso ocorre porque houve uma obstrução no fluxo de sangue causado por trombose venosa profunda. Uma coisa importante é que isso se ocorre repetidamente no paciente, isso se não envolve veias de grande calibre e esse trombo possa se desprender, levando a uma complicação que também a gente vai estudar. Isso pode ser algo crônico, tá? Essa obstrução de veias. Tá? Isso tem consequências, porque isso causa deformação vascular das veias. Então, com essa deformação, mesmo que a gente remova o trombos, tá? Seja feita uma intervenção terapêutica para remover o trombo, a gente passa a ter uma insuficiência valvar de vênulas. Tá? E isso vai causar um refluxo de sangue, fazendo com que a pressão hidrostática no compartimento venoso fique aumentada. Tá? E aí a gente tem uma insuficiência venosa e não vai permitir uma drenagem adequada do excesso do líquido que chega nesse tecido. E nessa situação o sistema linfático não consegue compensar, tá? A gente passa a ter uma situação em que a pressão no interstício passa a ser positiva e não mais negativa. A obstrução linfática, um exemplo exuberante, é o que ocorre na filariose, tá? É um parasita, um verme, né? Que se aloja, tá? Transmitido por mosquito e que se aloja em vasos linfáticos, causando obstrução dos vasos linfáticos. E a gente tem aqui um exemplo, é a elefantíase, né? A doença que é chamada de elefantíase, ocorre principalmente em regiões pobres, tá? Na África, é uma doença endêmica. E isso pode envolver membro inferior, tá? A genitália dos indivíduos, tá? Na demonstração de macroscopia eu tenho um exemplo lá para vocês darem uma olhada. E a gente vê esse inchaço justamente porque aquela diferença de volume que é retirado
pelo sistema linfático, isso fica comprometido. A obstrução linfática, também existe obstrução linfática iatrogênica, tá? A obstrução linfática em pacientes oncológicos, e esse iatrogênico não é uma iatrogenia, é consequência de abordagem terapêutica. O paciente oncológico muitas vezes precisa fazer uma investigação de metástase para linfonodos, tá? Ou seja, a disseminação da neoplasia do câncer para linfonodos, e esses linfonodos precisam ser retirados. Tá? E muitas vezes toda uma cadeia de linfonodos precisa ser retirado. Então, com isso, a rede de vasos linfáticos é destruída. Tá? Lembre-se que os vasos linfáticos eles vão para linfonodos, e isso segue em cadeia, e se você corta essa rede, a linfa tem obstrução de fluxo. Então, esses pacientes oncológicos que fazem a remoção de cadeias de linfonodos sofrem com edema por obstrução na rede linfática. Tá? Os vasos linfáticos perdem a conexão normal. Por fim, edema inflamatório, tá? Como eu comentei, vocês vão ver isso. Tá? Esse aqui é um exemplo bem exuberante, tá? Um caso com um paciente com um edema na região facial. Isso aqui normalmente é de origem odontológica, tá? E o dente servindo de foco infeccioso. Lembre-se, a cárie é um processo infeccioso, e essas bactérias podem ganhar o canal dentário e contaminar aquela região, em uma região em que o sistema de defesa, o processo inflamatório é extremamente ineficiente. Tá? A gente tem uma região rígida, uma estrutura com vasos de pequeno calibre que terminam necrosando, e existe uma persistência de micro-organismos lá. Isso leva a um quadro inflamatório importante e um edema importante muitas vezes, tá? Aqui envolvendo, tá, já a região submandibular, a região lateral da face, apesar do ângulo não permitir, mas a gente vê que o lábio superior também está comprometido, então um edema bastante extenso aqui nesse paciente. De novo, isso daqui, eventualmente, em inflamação, será bem esclarecido. Bom, essa foi a primeira parte, tá? Eu paro por aqui, e na segunda parte a gente comenta sobre edema generalizado.